Olá, eu me chamo Marcos Alexander e nesse vídeo estaremos falando sobre a Reforma Protestante. Talvez você, membro de uma igreja evangélica, nem saiba por que nós evangélicos somos chamados de protestantes e o que talvez foi, de fato, a Reforma. E nesse vídeo nós tentaremos aqui trazer uma elucidação sobre alguns fatos importantes desse acontecimento. Primeiro, nós temos Martinho Lutero, que foi considerado ou foi solidificado como líder desse acontecimento, que se desencadeou em 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero foi um monge agostiniano, padre de Wittenberg, que ao ler o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, ele chegou à conclusão do seguinte, no verso final: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ele estava em um período de crise, principalmente sobre a questão da salvação. E ao ler esse texto, é como se uma lâmpada tivesse acendido em sua mente. Então, se o justo viverá pela fé, por que precisamos pagar pelas indulgências? Se o justo viverá pela fé, por que precisamos pagar pela salvação? Pagar pela remissão dos pecados e pela salvação. Se a fé que salva é a fé no Filho de Deus, que morreu por nós por remissão dos nossos pecados. Então não é o pagamento para que o pecado seja perdoado ou a compra de um lote no céu de algo, da salvação de alguma coisa que salva, é a fé no Filho de Deus. Devido a isso, Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele pregou as 95 teses na porta de Todos os Santos, na igreja de Wittenberg. Mas lá, antes de chegarmos a esses eventos da Reforma, é importante nós falarmos sobre as principais causas. Como já foi mencionado sobre as indulgências, a corrupção e abuso da Igreja Católica. A Igreja Católica, nessa época, ela tinha um domínio não apenas religioso, mas político e social. Então, tudo tinha que passar pela Igreja. Tinha que estar debaixo da autoridade papal e dos seus líderes. E ao mesmo passo em que a igreja cobrava indulgências, altos impostos, e as pessoas viviam na pobreza, os seus líderes viviam em regalias, em grandes construções e reformas. Por isso, corrupção e abuso. Segundo, crise espiritual e moral. Conta-se na biografia, em uma das biografias sobre Martinho Lutero, que ele, ao visitar, uma das primeiras visitas que ele fez a Roma, assim que ele ingressou ao período de sacerdote, ele ficou um pouco atônito com aos líderes ali em Roma não demonstrarem tanto respeito e tanta fé assim. Então, crise espiritual e moral. Terceiro, o desenvolvimento teológico e humanista. Sabemos que ao longo da história o ser humano ele vem desenvolvendo o seu pensamento crítico e social. E isso também aconteceu nesse período, principalmente por causa do Renascimento, que trouxe um novo espírito crítico de investigação. O humanismo com seu foco no retorno às fontes originais e no estudo das escrituras em seu contexto histórico. Então nós temos as principais causas da Reforma Protestante. Então não foi um simples acontecimento de alguém que ficou zangado com alguma atitude na igreja, mas foi um acontecimento que cremos direcionado por Deus, de alguém que percebeu que a instituição estava fugindo da sua atividade e da sua responsabilidade. E quais foram os principais eventos? Como eu já citei anteriormente, as 95 teses de Lutero, publicadas na Igreja de Todos os Santos em Wittenberg. Nessas teses, Lutero desafiava a prática de venda de indulgência e autoridade papal. Segundo o principal evento, a Dieta de Worms, em 1521. Ou seja, Martinho Lutero foi convocado a Roma para se colocar diante de um tribunal, de um tribunal imperial convocado pelo Sacro Império Romano. E, diante desse acontecimento, ficou consagrada uma das suas principais frases, quando ele declara que ele não podia recuar, a menos que fosse convencido pela Bíblia ou pela razão.
É claro que a Reforma Protestante, um dos principais fundamentos que ficou conhecido é o que chamamos das 5 solas, que é sola fé, sola fide, sola escritura, solus Christus e sola gratia, né? E soli deo glória, só a Deus a glória, só a graça, só a escritura, só Cristo e só a fé. As 5 solas. Perdoe-me se eu não acertei aí a pronúncia correta do latim de todas. E terceiro, a reforma na Suíça e na Inglaterra. Além de Lutero, outros líderes reformistas surgiram na Europa, como Eurico Zúrio, em Zurique, e João Calvino, em Genebra. Desempenharam os papéis cruciais na reforma suíça, promovendo a ideia de uma igreja reformada que enfatizava a soberania de Deus e a centralidade das Escrituras. E quarto grande acontecimento desse período, a Contra-Reforma. A igreja se sentiu pressionada, a igreja católica na época, devido a esses acontecimentos, a essa crise, se podemos dizer assim, identitária que começou a ocorrer, e essa pressão popular que surgiu devido a esses reformadores que foram debatendo contra principais atitudes da igreja católica, abusos, né? Tanto moral quanto espiritual da igreja católica. E eles precisaram fazer uma contra-reforma em resposta à reforma. A igreja católica, como uma das séries que mais ficou conhecida, foi o Concílio de Trento, em 1545 a 1563. Foi um ponto central da Contra-Reforma, promovendo a renovação e a reafirmação das doutrinas católicas e abordando algumas das críticas feitas pelos reformadores. E as consequências da Reforma Protestante. Porque não foi um simples ato que fez com que um grupo de pessoas parasse de seguir a Igreja Católica da época e surgisse assim os protestantes. Vamos ali para 4 principais consequências. Primeiro, a fragmentação do cristianismo ocidental. A Reforma Protestante levou à fragmentação do cristianismo em várias denominações protestantes, como luteranos, calvinistas, anglicanos e outros grupos derivados aí. Segundo, mudança social e política. A reforma teve um impacto profundo na estrutura política e social da Europa, ou seja, a Igreja Católica era o centro e o Papa dominava. Então, após a reforma, houve essa mudança social e política. A ascensão do protestantismo trouxe várias regiões e levou à mudança na governança e na relação entre igreja e Estado. Ou seja, um dos principais pontos daqueles que podem e que são considerados como reformados é a separação entre igreja e Estado. E para nós chegarmos nessa separação, iniciou aqui, na Reforma Protestante. Educação e cultura. A ênfase na leitura e interpretação pessoal das Escrituras incentivou o desenvolvimento da educação e da alfabetização. Ou seja, a igreja tinha como responsabilidade ensinar, capacitar, levar pessoas ao crescimento e à maturidade. Mas devido às missas que eram pregadas, que eram faladas em latim, como que as pessoas aprendiam? Mas devido à reforma, que houve a mudança disso, houve a tradução da Bíblia após isso. E as pessoas começaram a ser ensinadas, a pregação começou a ser na sua língua ali conhecida, que o povo falava. E após isso, o surgimento de várias escolas e universidades reformadas promoveram o estudo das línguas originais da Bíblia e da teologia, influenciando a cultura e a educação em várias regiões da Europa. Olha só. Então a Reforma Protestante trouxe o surgimento de escolas e universidades para as pessoas. E quarto, o início do protestantismo global. A reforma não se limitou à Europa. Com a expansão europeia, as ideias protestantes foram levadas para outras partes do mundo, influenciando o desenvolvimento do cristianismo em diversos contextos e culturas ao redor do globo. E aí chegamos ao nosso encerramento e à conclusão deste assunto. Será que a reforma continua sendo um assunto de importância para nós hoje? A resposta é
Sim. Porque para nós entendermos aonde nós estamos e onde nós podemos chegar no estudo da palavra, na compreensão do texto, na vivência da prática da fé, nós também precisamos entender como tudo isso aconteceu e estudar a história. Porque um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, para que nós não venhamos a repetir os erros do passado, para que não haja um surgimento de autoridades em outras instituições, em outras denominações, que se consideram a última palavra, ou aquele que tem a voz de Deus, aquele que representa o Senhor na terra, para que haja novamente instituição de abusos de autoridade, abusos espirituais, abuso moral, nós precisamos estudar a história. E para isso eu faço um chamado, uma convocação para que você, que se diz evangélico, que se considera protestante, estude, pesquise sobre Martinho Lutero, a Reforma Protestante, as 95 teses, as 5 solas e os outros reformadores que fizeram parte desse período. É muito importante nós conhecermos a história. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, foi um movimento transformador que moldou profundamente a história religiosa, política e cultural da Europa e além. Suas causas e eventos, como já falamos aqui, revelam a complexidade desse acontecimento que está gravado nos anais da história. Então não podemos nos esquecer, não podemos achar que foi um simples acontecimento, como uma pequena reforma aqui, como uma fundação de uma nova denominação, não. Foi o retorno às práticas verdadeiras e reais do Evangelho e dos ensinos de Cristo. Porque Cristo nos chama para sermos servos e brilharmos a luz de Cristo na escuridão. Não nos chama para ser autoridades. Não nos chama para viver apenas em regalias e cobrar imposto das pessoas menos favorecidas, que às vezes nos respeitam os líderes e às vezes não têm nenhum conhecimento para que possam estudar a palavra de Deus. Como convocados a fazer discípulos, pregar o Evangelho e brilhar a luz de Cristo na escuridão, nós também temos a responsabilidade de ensinar essas pessoas qual é a verdadeira prática do Evangelho. Por isso a Reforma Protestante se faz muito importante na história da Igreja. E nós temos que seguir o exemplo de Martinho Lutero, estudar a palavra e não nos deixar ser dominados por aqueles que querem apenas se alimentar das ovelhas de Cristo. Eu quero agradecer a sua atenção, todos que estavam assistindo esse vídeo. E finalizo com a convocação. Vamos estudar e nos aprofundar na história da Reforma Protestante. Muito obrigado.